É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta, o mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, das orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir à série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e, quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vou fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olá, meus amigos, muito boa tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial da Família 5%. Eu sou o Gustavo e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Já que estou impedido de fazer lives por esse canal, então estou gravando assim como se fosse ao vivo, com vinhetas, com tudo. Agora aqui na Flórida são 12 horas e 6 minutos, 14 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. E esse vídeo é que me foi enviado por um casal amigo. Obrigado pelo envio desse vídeo, muito importante. Traduz com exatidão o momento que todo o mundo está vivendo. As pessoas estão mais preocupadas com coisas que não edificam do que com a própria salvação. E quando comentamos sobre temas tais como Blue Beam, HAARP, agrotóxicos, Deep State, Shadow Government, as pessoas dizem Illuminati, maçons, as pessoas dizem isso daí é teoria da conspiração, ou seja, as pessoas estão sendo pouco a pouco zumbizadas, idiotizadas, vivendo em um mundo à parte, no mundo de Nárnia, completamente alienadas do que está ocorrendo ao seu redor. Isso me traz a lembrança
aquela passagem que o Messias entrou em uma casa e uma irmã logo pôs-se a arrumar tudo, a arrumar a casa, a cozinhar, etc. E a outra escolheu ficar aos pés do mestre. Então, aqui estava correndo de um lado para o outro: mestre, manda que a minha irmã venha me ajudar, e etc. e tal. E o mestre disse: Marta, Marta, andas ocupada e preocupada com muitas coisas, quando somente uma te é necessária. E a tua irmã escolheu a melhor parte. Então você também está agindo como Marta, preocupada ou preocupado e ocupado ou ocupada com muitas coisas? Pare e pense, meus amigos. O que está acontecendo no mundo todo não é algo normal. A palavra do Altíssimo já nos alertava com relação a tudo isso. Falando na palavra do Altíssimo, vou mostrar aqui a vocês o canal mais novo, Projeto Ezequiel 33, onde todas as quintas-feiras nos reunimos aqui nesse canal, e vocês podem ver aí algumas lives que já foram realizadas no mesmo. Deixa eu ver se a câmera aqui não congelou, não. Aí estão todos os hangouts, desde a live 001, a criação, live 002, a criação, segunda parte, live 003, a primeira profecia, depois aquela transmissão simultânea sobre a Bíblia e a tecnologia, e a live 004, a primeira profecia, segunda parte. Todas as quintas-feiras nos reunimos aqui nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, porque é um canal onde buscamos o refrigério para as nossas almas. E no canal oficial, que está bloqueado para transmissão de lives, que é o canal 4SA Flórida, então a live será transmitida pelo canal A Verdade é a Verdade. Na segunda-feira, às 19 horas, estaremos comentando, ou melhor, dando continuidade, já que o FOSTube está bloqueando, e eu tenho uma ideia do porquê, já que é um tema polêmico. Estamos comentando sobre o Talmud, que é dividido no Talmud babilônico e o Talmud palestino. E na segunda-feira, às 19 horas, vamos comentar sobre essa parte aqui, alguns trechos do Talmud babilônico. Filho meu, ordena o Talmud, atenda mais as palavras dos rabinos do que as da lei. Tratado Erubim, folhas 21b. O Talmud formou a nação judia depois da diáspora. Moldou-lhe a alma, criou a raça. Bernard Lazare, autor judeu, na sua obra L'Antisémitisme, não sei francês, edição Jean Press, Paris, 1934. Não esqueçamos, portanto, da advertência de Arão a Moisés. Não se irrite, o meu Senhor, tu mesmo sabes o quanto este povo é inclinado para o mal. Êxodo, capítulo 32, versículo 22. E aí fala dos goim. Os goim somos nós, que não somos judeus. Lembrando que há uma confusão. Todo aquele que nasce em Israel é israelense. Judeus são aqueles que são descendentes da tribo de Judá. Mas convencionou-se chamar a judeus a todos aqueles que têm pai ou mãe judia. Ainda que agora, segundo a Noahide, que está a lei que será implantada com o estabelecimento do Sinédrio, né, que somente será considerado judeu aquele que tem uma mãe judia. Se o seu pai é judeu e a sua mãe não, então você não é considerado judeu, segundo a Noahide, que está sendo implementada através do Sinédrio e também com a ajuda do Chabad Lubavitch. E aí diz que os goim são impuros. O Talmud dá duas razões pelas quais os goim seriam impuros, porque se alimentam de coisas impuras e porque não teriam sido purificados no Monte Sinai. No Shabath 145b, pode-se ler: por que são impuros os goim? Porque não estavam presentes no Monte Sinai. E aqui diz: são animais, não homens,
só diferem dos animais na forma, se propagam como bestas, filhos do diabo, as almas dos cristãos são mais impuras, depois da morte vão para o inferno. Todos esses temas serão devidamente tratados na segunda-feira, dando continuidade a esse tema sionismo, e estamos agora estudando o Talmud. Então, esse hangout será realizado no canal A Verdade é a Verdade, com transmissão simultânea para as outras plataformas e também outros canais, ok? Bom, e como essa regra ridícula aí do FoiceTube pede que agora temos que ficar implorando as pessoas para darem o seu like, também um comentário, a fim de que esse vídeo seja recomendado a outras pessoas, por favor, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Vocês sabem que eu não me atenho a essas coisas, mas já que a mensagem que será trazida aqui, eu creio que é do interesse de todos os brasileiros e daqueles que também amam ao Messias, então, por favor, deixa aí o seu like, deixe o seu comentário para que esse vídeo seja recomendado a outras pessoas. Estou deixando aí também as minhas redes sociais, se você quiser juntar-se à família. Essa daí é a conta do canal 4SA Flórida no Twitter, aqui no Instagram. Se você também quiser juntar-se à família no Instagram, tenho feito também transmissões pelo Instagram. E aqui o pedido para que você, se ainda não se inscreveu em qualquer dos canais, por favor, faça, já que o canal oficial está proibido, né? Devido ao SBT. Estou bloqueado por 90 dias de fazer lives, então as lives serão feitas nos canais alternativos. Muito bem, meus amigos, vamos então ao tema, né? O controle pela mente, o controle mental que está sendo exercido no Brasil e também em todo o mundo. Quero lembrar-lhes que ontem, dia 22, né? Hoje é sábado 23, então ontem, dia 22, foi o Dia Internacional do Maçom. Isso mesmo, 22 de fevereiro é o Dia Internacional do Maçom. E no Brasil, o Dia do Maçom é celebrado na data de 20 de agosto, no mês de agosto, no dia 20, sendo que todos os anos é realizada uma cerimônia no Congresso Brasileiro, dependendo se o 20 de agosto cai num fim de semana, então eles celebram no dia 17, 18, 19, como já foi mostrado aqui no canal. E como esse novo governo está repleto de maçons, o vice-presidente é maçom, o ministro da Ciência e Tecnologia é maçom, o senador pelo PSL, o Major Olímpio, é maçom, e várias outras pessoas, o atual responsável pelo Exército, que substituiu o general Vilas Boas, o Puyol também é maçom, o príncipe Felipe Luiz de Orleans e Bragança também é maçom. Então, certamente, no dia 20 de agosto, que é o dia do maçom, celebrado o dia do maçom no Brasil. E por quê? Por que 20 de agosto? Porque a nossa independência nunca aconteceu no dia 7 de setembro do ano 1822. Ela foi desenhada entre quatro paredes, foi programada dentro da loja maçônica Comércio e Artes, em Niterói, no Rio de Janeiro. Basta você ler um livro com uma fonte boa sobre a verdadeira história do Brasil para que você aprenda. Assim como também o nosso hino é uma farsa e o lema Ordem e Progresso também foi tirado da maçonaria, mais precisamente do positivismo. Isso jamais será ensinado nas escolas, nas faculdades, porque não interessa, como vimos aí no vídeo, o interessante é manter as pessoas ocupadas para que elas não venham a pensar, já que, como disse René Descartes, penso, logo existo. Então, quando a pessoa não pensa, ela está auto-anulando-se e permitindo que outras pessoas pensem por ela. Lembrando a vocês que o vice-presidente, que é maçom, disse isso aqui. Aproveito este momento solene e convoco a todos os integrantes do Poder Judiciário
para ajudarem na missão de restaurar e reerguer nossa pátria, restabelecendo o primado da obediência às leis, sem o qual uma sociedade de massas como a nossa se torna uma mera anarquia. Que o grande arquiteto do universo e Senhor dos exércitos ilumine as decisões de cada um das senhoras e dos senhores. Saúde, força e união são meus votos. Muito obrigado. Obrigado. Viram aí, né? O grande arquiteto do universo, como também já foi citado pelo próprio Leudo Costa, e segundo o Leandro Esquadra e Compasso, a maçonaria não adora o diabo. E no finalzinho, aquele característico aperto de mão entre o maçom do general Hamilton Mourão e a pessoa que estava à sua esquerda. Aí podemos ver um folheto da grande loja do Estado de Israel aos maçons da paz. O honorável Itzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e sua majestade o King Hussein da Jordânia, e o honorável Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, com congratulações fraternais pela assinatura do Tratado de Paz entre Israel e a Jordânia. E então, o que era responsável pela loja, Efraim Fuchs, ou Furs, presidente da Ordem dos Maçons de Israel. Continuando ainda, mostrando a vocês a luta que está sendo travada para manter a população desinformada, imbecilizada, idiotizada e zumbizada, quero mostrar-lhes esta foto interessante aqui. O que é isso? É uma capela, uma igreja católica ou uma loja maçônica? O que vocês acham? É uma capela? É uma igreja católica? É um altar de uma igreja católica, de uma loja maçônica? Essa foto aí me foi enviada por um membro da família 5%, de uma igreja católica, não lembro agora a cidade, e vocês podem ver aí o triângulo, o olho que tudo vê, o olho de Horus, mostrando, mais uma vez, revelando aqui que está tudo misturado, tudo dominado, e como se diz, né, estamos juntos e misturados, estamos juntos e misturados. Vamos agora a fatos reais. Não quero dizer que isso daqui seja mentira, mas coisas da história que jamais serão comentadas ou ensinadas nas salas de aula. Nós temos aí o seguinte: é claro que a máquina de desinformação do Vaticano atualmente tenta desvalorizar estes atos firmados com estes ditadores, dando as mais variadas desculpas. Mas o fato é que assinaram e conferiram com isso poderes reforçados a Mussolini, a Franco e a Hitler. E aí nós vemos o Franz von Papen ao lado de Goebbels, ou de Goebbels, perdão, e lembrando que Fidel Castro, Franco, Mussolini, todos eles foram educados em escolas jesuítas ou escolas de jesuítas. Isso não pode ser negado, meus amigos. É história. Não é algo inventado pela mente humana. São fatos. E aí está o Franz von Papen e é ruim de falar, né? Goebbels. Vocês entenderam. Cremos que a declaração de Franz von Papen, núncio apostólico e futuro vice-chanceler no governo de Hitler, ao jornal do partido, e agora isso daí não dá para falar, que significa Observador Popular, em janeiro de 1934, resume bem essa questão. O Terceiro Reich é o primeiro poder que não apenas reconhece, mas põe em prática os altos princípios do papado. Ui! Segura o tombo, segura a marimba. Franz von Papen disse isso. E mais abaixo ele diz, não dá para ler porque eu tenho algumas coisas aqui que me impedem de ler o que está escrito mais abaixo, mas vocês podem acompanhar aí. Eu não posso ver daqui devido a alguns controles que eu tenho, já que eu estou fazendo essa transmissão pelo telefone, mas vocês podem ler que ele diz assim,
Em 1933, a Igreja Católica tinha conseguido ir muito além de seus sonhos, elegendo com sucesso ditadores fiéis católicos na Itália, Alemanha, Espanha e, se não me engano, também Portugal. São fatos. Não tem como chorar e como gritar e dizer que não, que isso é mentira, é desonestidade intelectual e aquele mimimi e aquele blá 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 tremendo. Vamos continuar ainda com esse massacre aqui, esfregando a verdade na cara daqueles que estão vivendo no mundo de Nárnia, num mundo paralelo, universo paralelo. Poucos questionam como a Alemanha, uma nação derrotada e devastada pela Primeira Guerra Mundial, depressa se transformou numa evoluída máquina de guerra, super bem equipada e eficiente. Pois bem, a verdadeira resposta a isso mostra-nos como toda a trama foi montada pelas elites mundiais. Aí diz: após a eleição do católico e assumido maçom Franklin Roosevelt, que é o Franklin Delano Roosevelt, e aí está o diploma dele, do Franklin Roosevelt, maçom assumido e católico. Mas existe uma bula que foi condenada, se não me engano, pelo Leão XIII, ou não sei quem, que nenhum católico pode ser comunista. E o Chiquinho? O que o Chiquinho é, hein? Jesuíta marxista, que nenhum católico pode ser maçom. E o Paulo VI, que além de maçom, o Papa Paulo VI, além de maçom, também mordia a fronha. Isso ninguém me contesta, não é mesmo? Porque a verdade dói, a verdade machuca. E aí está, veja, católico, demoniocrata do Franklin Delano Roosevelt. Para quem mora em Nova York, lá tem a FDR, que é uma pista que leva o nome dele, Franklin Delano Roosevelt. Então, após a eleição do católico e assumido maçom, nunca foi excomungado por ser maçom, Franklin Roosevelt, como presidente norte-americano, a Igreja Católica tinha um dos seus elementos no controle de uma das mais ricas e poderosas nações da Terra. E esse jesuíta aí, Edmund Walsh, ele também exerceu um papel importante em toda essa história. Ninguém me contesta sobre isso. Eu estou mostrando aqui fatos e fotos, continuando ainda esfregando a verdade na cara daqueles zumbis, ou dos zumbis e alienados. Tem aí esse livro, Nazi Nexus, que diz: o livro A Conexão Nazista, ou Nazi Nexus, do autor Edwin Black, são expostas algumas dessas ligações tenebrosas entre Hitler e os americanos Ford, Rockefeller Foundation e outras corporações americanas. Foi a norte-americana General Motors, ou seja, a GM, quem tirou Hitler de cima de cavalos e colocou seus exércitos letais em caminhões de modo a travar sua Blitzkrieg, guerra relâmpago contra a Europa. A GM, ou General Motors, fabricou o caminhão Blitz para a Blitzkrieg, na qualidade de maior fornecedora de carros e caminhões para o Reich. A GM tornou-se parceira indispensável da guerra de Hitler. Ou seja, tal como o comunismo, na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conseguiu aquele vasto território com a ajuda dos Estados Unidos e também do maçom do Winston Churchill. Quem lê entenda, na Primeira Guerra Mundial. A Segunda foi também tramada pelos maçons, como bem disse o Albert Pike, o Papa da Maçonaria, no seu livro Moral e Dogmas, e também na carta que até pouco tempo estava exposta lá no Museu de Londres, que os maçons criaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e iriam criar também a Terceira, entre árabes e judeus.
Vão ligando os pontos. Aí está, the final solution to problem data, IBM. Ou seja, a empresa IBM, cuja sede está ali na cidade de White Plains, em Nova York. Eu morei lá perto. Foi a americana IBM que projetou sob medida e planejou em conjunto as soluções nazistas de tecnologias de informação. A IBM desfrutava na época de completo monopólio sobre tecnologia de informação, sob a gerência de seu presidente Thomas Watson, e anunciando-se como uma empresa de soluções. Em 1933, a IBM alcançou o novo regime de Hitler, oferecendo-se para organizar e sistematizar qualquer solução que o Reich, ou o Reich, aí não dá para ler, como eu já disse, eu tenho alguns botões aqui que me impedem de ler, mas vocês podem acompanhar aí. Então, se você tiver condições e puder, compre esse livro aí, ó, Nazi Nexus, ou seja, a conexão nazista, para que vocês possam ler e aprender muito mais. O nome do autor é Edwin Black, onde ele expõe algumas das ligações tenebrosas entre Hitler e os americanos. Ou seja, não existe essa coisa de direita e esquerda, são braços de um mesmo corpo. O mesmo demônio que comanda a maçonaria vermelha, que realizou a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, é o mesmo demônio que também comanda a maçonaria azul aristocrata, que é capitalista. E isso é o que eles estão se aproveitando da confusão existente, já que aquela máxima, né? Dividir para conquistar. E tem pessoas se degladiando por causa disso. Não que o Bolsonaro é de direita, que a esquerda já saiu do Brasil. São braços do mesmo corpo. Continuando ainda, nós temos aí Goebbels ao centro com o arcebispo Cesare Orsenigo. Núncio papal para a Alemanha, Goebbels. Quanto a Goebbels, finalmente saiu esse nome, né? Quanto a Goebbels, o ministro da propaganda nazi, a própria história secular admite. O ministro nazista da propaganda, Joseph Goebbels, tinha sido aluno de jesuítas. Fonte, Jesuits and Nazi Germany. Não tem aqui o nome do livro, mas é um outro livro. E tenho certeza que algumas pessoas irão dizer que isso daí é armação, que isso não existe, que isso daí é uma coisa inventada pelo estúpido, pelo pulha, como o Leonardo Bruno me chamou de pulha, de estúpido e várias coisas. Eu quero ver ele contestar essas informações. Até agora não respondeu uma. Ele tentou responder a pergunta que eu fiz sobre a Assumpção de Maria, e a resposta que ele deu, olha, foi a melhor piada que eu já ouvi até agora no que vai desse ano de 2019. Bom, continuando ainda, esfregando a verdade, vamos ver aqui mais uma coisinha interessante. Os nazistas e a solução final. Solução final refere-se na história secular ao plano nazista ou na realidade das cúpulas do Vaticano. Oh, meu pai! Ah, não, esse Gustavo tá doente, esse Gustavo é mentiroso, esse 4SA não presta. Bom, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Solução final refere-se na história secular ao plano nazista, entre parênteses, ou na realidade, das cúpulas do Vaticano, de remover a população judia de todos os territórios ocupados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O plano era simples, convencer os ditadores, e aí tem uma sombra aqui, não dá para ver, vou pular aqui. Durante o massacre que foi levado a cabo, o Papa Pio XII, ou seja, o Pacelli, que dispunha da única rádio independente em toda a Europa ocupada, jamais
alçou-se em fazer sequer uma denúncia pública das atrocidades que os nazis estavam cometendo nesta altura. O seu silêncio foi ensurdecedor. E aí está a foto de uma vala. Mas vão dizer que é mentira também, né? Vão dizer que é mentira, como o Dercy Gonçalves também diz que nunca houve Inquisição, que é tudo uma mentira, não é mesmo? Bom, pessoal, aí estão as provas, eu estou mostrando, isso não foi escrito por mim. Eu gostaria de saber aqui qual o autor desse livro. Não dá para ver, a letra está pequena, Os Nazistas e a Solução Final, mas é um livro. Aí estão as provas, cabe a você pesquisar ou não. Bom, isso é um pouquinho de história. Agora vamos trazer a coisa aqui mais para o lado tupiniquim. Permita-me mostrar-lhes essa coisinha maravilhosa aqui. Camiseta Movimento Bunda Lelê. Movimento Brasil Livre, que na realidade isso daí é um pseudônimo. O movimento se chama Movimento... como é que se... me faltou agora. Movimento Renovador Liberal, o MBL, Movimento Brasil Livre, como eu carinhosamente chamo de Movimento Bunda Lelê, não existe. Está registrado como Movimento da Renovação Liberal, ou de Renovação Liberal. Eles estão vendendo essa camisinha aí, olha. Olha o olhinho dentro de um triângulo. Que coisa bonitinha, não é mesmo? Bom, agora, algo que eu já comentei em outros hangouts, mas vale a pena recordar. Aqui está. Deixa eu ver, acho que é essa daqui. Entre outros fatos interessantes, eu esqueci de botar uma tela sobre a Relial. Isso daqui é um comentário sobre a Relial. Eu esqueci de botar uma matéria importante. Mas, entre outros fatos interessantes, ligados a esse órgão Relial, foi que os integrantes da rede incluem o Partido Político Brasileiro, o DEM e o PFL. E a Juventude Democrata, essa última patrocinada pelo DEM Nacional, ligando também o MBL, Vem Pra Rua, ILISP, Student for Liberty, Instituto Mises Brasil. Então, procurem, por favor, façam um favor a vocês mesmos. Procurem saber o que é a Relial. E aí vocês verão que tudo converge para o Paulo Guedes. Outra coisinha aqui bonitinha. Essa Relial foi fundada em Oxford em 1947 para o fortalecimento da democracia liberal. O Manifesto de Oxford descreve os objetivos, os princípios e a missão desta rede. Relial é uma sigla, acho que é a Rede de Liberação ou de Libertação da América Latina. Acho que é isso aí mesmo. E a missão desta rede: compare o Manifesto de Oxford com o Consenso de Washington, com as 8 propostas de Paulo Guedes, vai vendo, e com as propostas de todos os candidatos brasileiros. Portanto, décadas antes do Foro de São Paulo, que foi criado em 1990, os globalistas e a maçonaria internacional já tinham criado outra mão para a implantação da democracia liberal. Então, liga o Lé com Lé e o Cré com Cré, e vocês verão que essa historinha de liberalismo, Paulo Guedes é um ultraliberal, autodenominado ultraliberal. Na realidade, todos eles obedecem aos irmãos de avental. E como eu venho proclamando aqui aos 4 ventos, desde 1500, a maçonaria domina o Brasil. O Brasil nunca foi uma nação livre, sempre foi colônia, e a maçonaria domina o Brasil. Olha que outra coisa bonitinha. Que beleza, não é mesmo? Imagem da esquerda para a direita, dando nome aos bois. Paulo Batista, um privatista misiano, ou seja, reza pela cartilha de Ludwig von Mises. Bené Barbosa, ligado a um instituto liberal, ele não sabe que é comandado por um maçom. Professor Neri, Kim Kataguiri, o maconheiro, financiado pelo Instituto Mises Brasil, tá vendo aí? E também
pelos irmãos Koch, que são sócios do porco húngaro nazista mais conhecido como George Soros. Paulo Eduardo Martins, conhece ele, se não me engano, de Curitiba, jornalista liberal, todos felizes posando com o dito menos Marx, mais Mises, inclusive o professor Neri. Brasil, brasileiros, vocês estão sendo enganados. Essa história de que o Brasil vai mudar, de que a coisa está diferente, vocês estão com medo aí dessa previdência fraterna, dessa nova previdência, como diz a loira do banheiro, a Miss Pig, não é mesmo? Tá aqui ela, olha aquela aqui, que bonitinho. Olha que coisa maravilhosa. Qualquer semelhança nunca foi mera coincidência. Que coisa bonitinha, não é mesmo? Aliás, a Miss Pig é mais bonitinha ainda, é mais simpática. Essa mulher aí que também defendeu o Maia, olha aqui, recordar é viver, tá aqui, ó. Maia não, hashtag Maia não, hashtag ele não. Que o pessoal fora Rodrigo Maia mesmo, né? O que a gente tá vendo é uma vergonha. Joyce, vocês não podem fazer parte disso, por que vocês estão se aliando ao Rodrigo Maia? Ai, meu Deus do céu, eu vou explicar pra vocês. O Rodrigo Maia é o esquerdinho, é o que levanta a bandeirinha do PT, do PCdoB, do PSOL, né? Quem ficar torcendo contra, eu quero que o governo, né, se dê mal, eu quero que não dê certo a negociação na Câmara dos Deputados, tá torcendo contra o Brasil, é burrice ou cretinice. Rodrigo Maia, que eu ouso já dizer para você, é o pior presidente da Câmara que a gente já teve nos últimos tempos, né? Maia é pior do que o PT. Tá? Nessa formação de blocos, né, Rodrigo Maia foi habilidoso, conseguiu trazer vários partidos para perto dele e conseguiu trazer partidos que estão fechando questão com a agenda econômica. E o Rodrigo Maia, que hoje é presidente, rasga a legislação, sai candidato de novo e tem o apoio da ampla maioria dentro da Câmara dos Deputados, e essa ampla maioria inclui turma do PT, turma do PCdoB. Como eu disse pra você, você quer quem como presidente da Câmara? Jesus Cristo, não tá disponível. Maia tá fazendo o jogo do PT. Maia está junto com o PT e tá fazendo de tudo para simplesmente ganhar a reeleição. E já tá negociada a reeleição do Maia, tá, gente? E isso, gente, esse fechamento no bloco garante espaços estratégicos para o PSL dar sustentação para o Jair Messias Bolsonaro, a governabilidade. O que a gente está vendo aí é que o Rodrigo Maia trabalhou contra o Brasil e trabalhou contra o próprio governo, né? E ainda saiu cantando de galo, dizendo o seguinte: a Câmara não precisa se dobrar às vontades do governo. Preste atenção, a gente tem que ser maduro agora, nesse momento de decisão política. Os primeiros 6 meses do Maia, eu já disse isso, para mim foram assustadores, em especial como ele se relacionou, como ele tocou para frente, né, o projeto das 10 medidas contra a corrupção, fazendo aquele Frankenstein todo. Eu não vou fazer malandragem nunca, eu não vou atuar contra a nação nunca. Foi debaixo... Tá aí, viram, pessoal? Essa mulher, ela nunca foi conservadora. Essa mulher, em 2014, lá em Curitiba, ela participou de um evento sobre ideologia de gênero. Em 2014. Essa mulher aí é uma infiltrada. Ela está trabalhando para o Dória em 2022. Essa mulher não presta. Aí, ela criticando, metendo o pau no Maia e depois pedindo o apoio para o mesmo. Aí vem o capitão-chefe da economia, diz o seguinte: não importa se morrerem antes de se aposentar, a reforma da Previdência tem que render 1 trilhão, diz Paulo Guedes. Isso foi postado por um cidadão chamado Luiz Miller, 3 dias atrás. Olha a carinha do fabianista, do Dória, do cavalo de Dória, que está envolvido no escândalo do Panama Papers, os papéis do Panamá, que ele comprou um apartamento aqui em Miami sem ter declarado. Escândalo esse que também tem vários políticos, atores, atrizes e também jogadores de futebol. Essa é a previdência que, como a Miss Pig, tá aqui ela novamente, né? A Miss Pig diz
que não é uma reforma, é uma nova previdência, uma previdência fraterna. Ela já está aprendendo o idioma dos patrões dela, não é mesmo? Falando em previdência fraterna, me mandaram isso daqui e eu guardei porque achei interessante. Lei do sexagenário. Todo escravo com mais de 65 anos, se não me engano, acho que era com mais de 60, se não me engano, ganhava a liberdade. Ficou conhecida como a lei da gargalhada nacional, pois raros eram os escravos que atingiam tal idade. Lembra alguma coisa? Ok, Brasil, passam os séculos e a piada é a mesma. Aposentadoria da gargalhada nacional. E é o que querem fazer. A Previdência não é deficitária, mas estão incutindo, já foi incutido na memória do brasileiro isso, na cabeça do brasileiro, porque o Paulo Guedes, o Exu do Paulo Guedes, quer implantar uma Previdência, como se diz, privada. E já pegaram 600 milhões ou 600 bilhões, nem sei, da Previdência e foram transferidos para outras coisas. Ou seja, o brasileiro não terá o direito sagrado de se aposentar. Essa é a realidade. Bom, meus amigos, deixa eu ver o que mais tenho aqui. Ah, sim, agora não poderia terminar esse vídeo sem mostrar aqui umas disparidades, né? Primeiro, vamos começar com essa heresia dita por esse herege, e eu estou aguardando ansiosamente aquele livro. Deixa eu colocar até aqui, né? Vou colocar aí, Amazon.com. Vamos lá. In the Closet of the Vatican. Tá aqui o livro, esse aqui. Deixa eu botar aqui para que vocês vejam na câmera. Aí está. Esse livro já saiu? Tá aqui. #1 bestseller in Christian Church History. Ah, já saiu. Vou comprar. Tá aqui o preço, ó, $18. E diz assim: a startling account of corruption and hypocrisy at the heart of the Vatican. In the Closet of the Vatican exposes the rot at the heart of the Vatican and the Roman Catholic Church today. This brilliant piece of investigative writing is based on 4 years of authoritative research, including extensive interviews with those in power. Aí diz aqui, vou traduzir para vocês. O nome do livro é No Armário do Vaticano, ou No Closet do Vaticano, né? Poder, Power, Homosexuality, ou Homossexualidade, Hypocrisy, que é hipocrisia, e foi escrito por Frédéric Martel. Pelo nome deve ser um francês. Aí ele diz aqui no livro que 80% do clérigo no Vaticano, 80% são homossexuais. Olha, sinceramente. Aí está aqui o celibato do clérigo, a condenação do uso de contraceptivos, os casos que já se perderam a conta de abusos sexuais, a resignação de Benedito XVI ou Bento XVI, a misoginia entre o clérigo, a queda dramática na Europa do número de vocacionados para o priesthood, ou seja, para que sejam padres, né? O plano contra o Papa Francisco e um montão de coisas. Já saiu, tá aqui, $18. Já é o livro mais lido aqui nos Estados Unidos. Aí está, olha, veja. #1 bestseller. Deixa eu ver aqui, tem 2 customer reviews. Deixa eu ver aqui. I wish Frederic Martel's book had an index in a bibliography. Tá aqui. Na idade de 61, eu sou velho o suficiente para lembrar da missa em latim antes do Vaticano II ter mudado a missa para o vernacular. Toda a geração dos meus parentes, de ambos os lados da minha família, já se foram, morreram. Aí o que diz aqui? Mas eu tenho outros parentes da minha geração, quem
estão mais imbuídos com a missa em latim que eu estive. Alguns a quem ainda atendem a escola católica, ou atenderam a escola católica desde o 8º grau. Aí tem outro que diz assim: eu comprei esse livro na quinta-feira, o livro é muito vago em tudo, não espere muito. Bom, ainda assim eu vou comprar para dar uma olhada, já que eu sou curioso, né? Tá aqui o livro, no armário, né, do Vaticano, onde o autor diz que 80% dos padres são homossexuais. Então agora, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, tá aqui, e antes de terminar, já temos 49 minutos de transmissão, eu quero mostrar aqui algumas disparidades dentro da própria Igreja Católica. Primeiramente, esse crime aqui, que já tem anos que está sendo investigado e nunca se chega a uma conclusão. A descoberta relançou o debate de quem são afinal os ossos humanos encontrados durante trabalhos de reconstrução num local anexo à Nunciatura Apostólica em Roma. Depois do anúncio feito pelo Vaticano, os nomes de Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, desaparecidas em 1983, com uma diferença de 40 dias, saltaram de novo para a ribalta. No terreno está em curso uma investigação com a polícia científica a procurar pistas para tentar determinar a idade, sexo e data de falecimento da pessoa ou pessoas a quem pertencem os restos mortais. Esta pode ser uma oportunidade de ouro para se fazer luz sobre um dos maiores mistérios por resolver em Itália, o caso Orlandi, que salpicou os grandes poderes do país. A jovem Emanuela, de 15 anos, era filha de um funcionário do Vaticano que trabalhava diretamente com o Papa. Pensou-se ser uma forma de pressionar a Santa Sé sobre os segredos que o homem podia conhecer, mas até o turco que tentou assassinar João Paulo II disse que a jovem Emanuela foi sequestrada para conseguir a libertação como moeda de troca. A máfia também entrou na equação. O Diário La República fala na possibilidade de reabertura do caso. Tá aí. Ossos encontrados dentro da propriedade do Vaticano. Quando eu digo que o Vaticano é um depósito de demônios e pedófilos, aí eu sou criticado, não é mesmo? Mas agora vou mostrar-lhes duas disparidades aqui. Uma, que mesmo sendo padre, é dita a verdade, e outra, uma heresia, olha, tremenda. Que o que falou tal heresia merecia lavar a boca com soda cáustica para ver se limpa pelo menos a fossa bucal antes de voltar a abri-la novamente para dictar ou dizer tais heresias. Vamos ver essa aqui primeiro. Qual é o sentido das imagens na fé católica? Não é? As imagens, veja, todas as igrejas apostólicas usam imagens. Venerar as imagens, não adorar. Venerar, não é? Quer dizer que nós cremos que porque Deus se fez carne, Deus se fez matéria, Deus se fez homem, então a matéria se torna canal da graça de Deus. Negar o uso das imagens é negar a verdade da divindade de Cristo. Por influência dos muçulmanos e dos judeus, alguns cristãos começaram a querer negar as imagens. Então, se você é muçulmano ou se você é judeu, negue as imagens. Se você é cristão, não pode negar, não. Concílio segundo de Niceia, que foi o concílio que definiu isso, deixa claro, né? As imagens são para ser veneradas. É um ato de veneração. Elas são imagens do protótipo que está no céu. Elas representam o protótipo que está no céu. Então, a homenagem que você faz à imagem não para na imagem. Se parasse, seria idolatria. Tá certo? Então, não. Ela, na verdade, é uma homenagem àquele que está no céu. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia
acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia: eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas de ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Mas não se engane, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de 7º dia e de 30º dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem, porque a missa acontece sim, a intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração, tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de 7º dia, de 30º dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo, mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu. Bem, eu acho que vocês já entenderam, não já? Entenderam bem? Dá um like aí, ó. Faz assim, ó. E aí, Leonardo Bruno Fonseca de Oliveira, mais conhecido como Conde Lopé de Villanueva, também conhecido na comunidade. Olavo nos odeia como a Rachel, ou Raquel, a pós-adolescente, loira das pernas grossas e que gosta de vestir somente shortinhos curtos e apertados. Quer dizer que a igreja é mais importante do que a palavra. Se o que os nossos olhos contemplam hoje foi formado pela palavra haja luz e houve luz, eu pergunto, onde está a importância da igreja nisso tudo? Olha, sinceramente, mas eu vou orar por vocês, sem deboche. Vou orar por vocês porque eu creio, apesar de todas as palavras de baixo calão, porque você é baixo, Raquel, você é baixo e ridículo. Você tem ofendido senhoras, tá bom, do meu canal, tem ofendido as senhoras. Você ofendeu a mãe de uma pessoa já morta, já enterrada, você ofendeu. Eu tenho aqui o print. Você é uma pessoa baixa, mas ainda assim eu vou orar por você, para que os seus olhos sejam abertos, bem como também os seguidores do guru da Raquel, né? Os seguidores da Raquel, a polaca de Curitiba, se convertam. E para terminar essa transmissão com alegria, afinal de contas hoje é sábado, vai Dilminha! Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para explicar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de se estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que
que vende mais à noite. Como é que eu faria pra explicar isso? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora a energia hidrelétrica é a mais barata em termos do que ela dura, da sua manutenção, e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá.